Meus amigos, amigas, irmãos, irmãs, bom dia a todos. É um prazer estar aqui outra vez com vocês todos, pela segunda vez consecutiva. Peço desculpa, mas estou contente de estar aqui com vocês. É um prazer para mim. Queria começar antes de tudo, vamos orar. Se fizerem um favor. Posso chamar o Tiago aqui para orar? Agora que vi descobrir que o meu sobrinho tem um dom para o piano. Agora não é? Oras pelas crianças, por nós. Amado Senhor, te queremos dar graças em primeiro lugar por podermos estar aqui esta manhã, Senhor. Queremos agradecer porque tocaste os nossos corações e nos moveste a estar aqui, Senhor. Para que possamos aprender mais sobre Ti, que te possamos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Nesta hora te queremos pedir pelas crianças, Senhor, que vão escutar a Tua palavra, Senhor, que elas possam ser tocadas, que possas usar as Tuas servas que lhes vão administrar a Tua palavra, Senhor, para que as crianças que são hoje, amanhã sejam homens e mulheres Teus, Senhor, que te possam servir com as suas vidas, Pai. Te queremos também pedir por nós que estamos aqui, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra, que possamos ser tocados, Senhor, que possas usar o Patrick, Senhor, para expor a Tua palavra com clareza e firmeza, Senhor, e que ela possa tocar no nosso ser, Senhor. Possamos sair daqui diferentes de como entramos, Senhor. Que é isso que Tu queres em nós, Senhor, é mudança, é aperfeiçoamento, até que um dia cheguemos ao pé de Ti e sejamos perfeitos, Pai. Possamos estar contigo, Pai. Queremos pedir que cuides de todo, no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Amém. Semana passada começámos a ver algo sobre Raquel e Leia, não sei se se lembram, aqueles que estiveram cá. E vamos continuar porque há muita coisa a saber ainda, para saber. Agora gostava de fazer uma pergunta. Gostava que se fosse os jovens já responder, se permitirem. Vocês sabem quantos filhos teve Jacó? Quantos filhos teve Jacó? Não sabem? Quantos? 12. Vocês concordam? 13. Exatamente. 12 rapazes e uma rapariga. Prontos. É só um pormenor. Quero saber se vocês sabiam disso. São 13. 12 rapazes e uma rapariga. Prontos. Semana passada acabámos com o capítulo 29 e vou resumir assim, muito rapidamente. É a história de Jacó que viu Raquel. Vamos entrar em pormenores como é que eles se encontraram, não sei o quê. Prontos. Mas Jacó viu Raquel e apaixonou-se pela Raquel. Aquela rapariga, aquela mulher linda. E apaixonou-se logo à primeira, não é? Só que Labão, o pai, tinha outra filha, a Leia, que era mais velha. E na altura, quem tinha que casar primeiro era a mais velha, não era a mais nova. Prontos. E aconteceu o que aconteceu. Houve o casamento. Jacó pensava que ia casar com a Raquel e para ele estava com a Raquel, não sei o quê. Só que na noite de núpcias, Labão pôs a filha mais velha em lugar da Raquel. Ou seja, no outro dia a seguir, o que é que aconteceu com Jacó? Quando acordou, quem é que ele viu? A Leia lá dele. E bem, o que é isto? Enfim. Entretanto, Jacó casou com a Raquel, passado um tempo. Leia teve filhos e Raquel não teve filhos. E agora vamos saber porquê. Agora é que vamos saber o porquê que isso aconteceu. Ok? E acabamos com o capítulo 29 de Gênesis. Vamos ler. O último versículo do capítulo 29 de Gênesis. Lemos assim na palavra de Deus. E concebeu outra vez e teve um filho, a Leia, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. E cessou ter filhos. As duas, Raquel e Leia, nesta altura, estéreis. As duas. Percebem? As duas não podem mais ter filhos. Prontos. Vamos passar ao capítulo 30. Vamos ver o que vai acontecer. O Carlos vai ler. Capítulo 30, do versículo 1 ao 26.
Se faz favor. Havendo depois Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bilha, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bilha, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bilha, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bilha, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba. E chamou o seu nome de Gad. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescenta outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Até aqui a palavra de Deus possa abençoar os nossos corações. E vocês podem me perguntar o que é que há aqui de espiritual e de bom para mim hoje. Muita coisa. Se calhar não vai ser... Prontos. Achei que havia aqui coisas importantes, mesmo até para nós hoje. Nesta passagem podemos alcançar algo de espiritual para nós. Sabem o que é que a Bíblia diz em relação à sua própria palavra, a si próprio? Vou passar a ler. 2 Timóteo 3,16. Se quiserem apontar, mas eu passo a ler. 2 Timóteo 3,16. Podemos ler assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, até a passagem que acabamos de ler, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ok? Prontos, que assim seja. Então podemos aqui salientar algumas atitudes, alguns aspectos sobre o estado sentimental e moral de Raquel, que ainda tem a ver connosco hoje. Vou tentar ser mais claro. Não sei se se aperceberam, mas nesta passagem podemos ver, por exemplo, que Raquel sente frustração, que Raquel tem inveja, que Raquel está em desespero e que Raquel tem falta de fé. Raquel da Bíblia. Quem de nós, por exemplo, nunca passou por um destes estados?
Alguns de vocês nunca tiveram frustração? Vocês nunca tiveram inveja? Vocês nunca desesperaram? Ou nunca tiveram falta de fé? Acho que pelo menos um dos pontos que todos aqui passaram por um desses pontos. Nos 2 primeiros versículos do capítulo 30, podemos constatar uma certa fragilidade no caráter de Raquel. Aparentemente Raquel é uma mulher frágil. Ganhou inveja. Raquel tem inveja da sua irmã, Leia. E como é triste hoje em dia, por exemplo, quando não estamos felizes de ver as bênçãos de Deus na vida das outras pessoas. É como se tivéssemos inveja. Prontos. Porque é que Deus abençoe aquele irmão ou aquela irmã e a mim não? Já passei por aí. Naquela altura podemos entender que as mulheres do Oriente tinham este desejo de engravidar, que era quase uma obrigação. E ser estéril naquela altura era uma angústia para elas. Eu não posso ter filhos. A culpa era sempre da mulher. Também não havia soluções científicas e medicais para provar de quem era, pronto, se era por causa dele ou por causa dela. Pronto. Era a mulher. E as mulheres, quando não podiam engravidar, aquilo era horrível para elas. Ela sentiu-se miserável, a Raquel, porque a sua irmã teve filhos. Ela foi abençoada. A Leia foi abençoada e a Raquel não. E esta inveja que ela tinha nela, esta coisa, porque é que o Senhor abençoa ela e não a mim? Isto é um pecado enorme. Isto é terrível. E isto, da parte de Raquel, demonstrava também um espírito de ingratidão para com Deus, porque ela esquece de todas as bênçãos que o Senhor lhe deu, todas as bênçãos que Deus lhe deu, mesmo não engravidar, porque Deus não dá de várias formas, abençoa as pessoas de qualquer maneira. Ela só tinha a mente dela focalizada no facto de não poder engravidar e o resto tinha esquecido. E ela sentiu-se mais tocada pelo facto que Raquel podia ter filhos, podia dar filhos ao seu marido, e ela não. Leia. A Leia, sim. A inveja é pecado. É um pecado. Está na Bíblia. E faz parte do fruto da carne. Gálatas 5, 19, 21. Vamos ler. Gálatas 5, 19, 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas, homicídios, bebedice, glutonarias. Prontos. Tudo isto é tudo que o Senhor não gosta e não quer de nós para as nossas vidas. A inveja, hoje, ainda pode destruir-nos também. Mesmo sem nos apercebermos. E quando isto acontece no serviço que estamos a render para o Senhor, no serviço para Deus, como é que é de explicar para ser mais clarinho? Bom, vou-vos contar uma situação. Isto é assim. Já aconteceu-me, por exemplo, para eu ter feito, por exemplo, várias coisas para o Senhor lá em França, de várias maneiras, e outros irmãos que fazem a mesma coisa do que eu, e os outros é que são postos ali à frente, à luz, dizer: ei, irmão, que bom trabalho. Sim, senhor. E eu ali, então e eu? Sentir ali, ficava ali a roer no meu canto, ficava ali a moer. Quer dizer, eu também estou aqui, que ninguém pensa em mim, então, e os outros?
É este estado que Raquel sentia em relação a Leia. Percebem? Isto chama-se inveja. Isto no nosso meio não pode existir. É pecado, como acabamos de ler. E o cristianismo, hoje em dia, resume-se a isto. Pelo meu ver. Depois, se vocês acharem que não é, depois vocês vêm falar comigo. Mas o cristianismo, para mim, isto é assim. Sou eu e Deus. Sou eu e os outros, o próximo. E sou eu e eu. Ou seja, nesta ordem. Percebem? Eu não estou a trabalhar para o Senhor, para mim primeiro. Eu não estou a trabalhar ao Senhor para dar aos outros em primeiro. Eu estou a trabalhar para o Senhor para dar a Ele glória em primeiro. Depois aos outros e depois para mim. A ordem é esta, ok? Deus, os outros e eu. O cristianismo resume-se a isto. Entendem? Percebem? Por Deus em frente de tudo na nossa vida é o principal. É o que é de mais importante. Temos que saber pôr as boas coisas, as boas prioridades no sítio certo. Não se esquecem. Deus, eu e os outros, eu e eu. Ok? Porque se eu não estou bem com Deus, como é que posso estar bem com os outros e comigo mesmo? É por isso que é muito importante, seja o que for, seja aquilo que podemos fazer para o Senhor, que façamos tudo para a sua glória em primeiro lugar. Sem esperar por algo, um prémio, qualquer coisa. Que façamos tudo para a glória do Senhor. E o Senhor depois retribui e recompensa a cada um. Ok? Como acabamos de ler, como lemos no capítulo 30, desculpem, Raquel não somente tinha inveja da sua irmã Leia, mas também entrou num processo de desespero. Começou a ter inveja, depois começou a desesperar, que é normal. Mas começou a desesperar ao ponto de provocar a ira do seu marido. Está tão... Versículo 1, capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, imaginem a cena, dá-me filhos! Ai, dá-me filhos, senão eu morro! Exatamente que ela não foi dizer isso com... Olha, dá-me filhos, senão eu morro. Não, se calhar estava irritada, não faço ideia. É impensável hoje em dia, nós sendo crentes também, de provocar a ira dos outros. Acabamos de ler. Em Gálatas, lembre-se? Os frutos da carne, lembre-se? Não entremos neste processo, neste jogo de provocar a ira do outro. Está mal. Podemos encontrar-nos em situações que perturbam-nos. Prontos. Ficamos com ira. E a seguir compartilhamos ao outro. E sem queremos, transmitimos esta mesma ira ao outro. E o outro recebe também esta ira. Está mal. Não pode ser. Então qual é que deve ser a nossa atitude? Sabe onde é que está a resposta? Na palavra de Deus. Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é assim que temos que andar. É amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne, a ira, a inveja, isso tudo, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, como Deus quer, andemos também no Espírito, como Deus quer. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Estão a ver? Eclesiastes 5:1. O que acabamos de ler é como devemos ver no dia a dia. Todos os dias. No dia a dia. Eclesiastes 5:1, acho que eu me lembro, fala de como devemos nos comportar aqui, na casa de Deus. Exato. Guarda o teu pé, ou seja, tem cuidado. Quando entras na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos. Ok? Pomos em prática. Agora eu pergunto. Será que eu que venho de França, Patrick, eu sou a mesma pessoa aqui, quando estamos reunidos, e lá fora? Será que sou a mesma pessoa? Vocês têm que fazer esta pergunta a cada um. A vocês mesmos, está bem? Temos que andar no dia a dia a pensar assim, o que é que as pessoas pensam de mim? O que é que elas veem de mim quando eu ando, quando eu falo, como eu trabalho? Será que vê Cristo em mim? Naquilo que eu faço? Naquilo que eu falo? Naquilo que eu digo? Isto é muito importante. Se vocês amarem realmente o Senhor, vocês... Isto vai fazer refletir. Será que eu tenho a mesma atitude que reflete realmente o caráter de Jesus Cristo, como acabámos de ler? Isto é muito importante. E é um caso sério. Vimos que Raquel teve inveja, ganhou ira, também tem um bocadinho de falta de fé. Ao transmitir o seu grande desespero ao seu marido, a Jacó, Raquel transmitiu também uma falta de fé. Aliás, Raquel e Leia também demonstravam, as duas, falta de fé. Quando elas começaram a utilizarem, ou queriam utilizar artifícios especiais para serem mães, para poderem engravidar outra vez. É como se elas estivessem ali a lutar uma contra a outra e eu é que vou conseguir, tu não. Deixa claro, eu também vou. Então vamos ver quem é que engravida primeiro, não sei o quê. Parece que há assim uma lutazinha entre elas. E Deus, nisto tudo? Fora. Elas estão mais preocupadas a arranjar soluções. Entre elas, por elas mesmas, com Deus. Vocês já tentaram resolver algum problema sem pôr Deus na vossa vida? Ao tomar uma decisão para o vosso futuro, no trabalho, na educação dos filhos, vocês procuraram saber qual é a vontade de Deus para as vossas vidas? Ou vocês decidem tudo assim, olha, é verdade, pessoalmente eu gostava que o meu filho fosse um advogado ou um engenheiro qualquer, não é? Mas neste caso eu tenho que pôr à vontade de Deus. Deus é que decide as coisas, não sou eu que vou decidir no lugar de Deus. Se vocês realmente amarem o Senhor, tudo o que decidirem, tudo o que vocês vão fazer, vão pedir atenção a Deus. Põem Deus em primeiro lugar. Não se esquecem disso. Nunca se esquecem disso. Elas tiveram uma falta de fé. Prontos. E nós hoje, quando sentimos, por exemplo, certamente que já aconteceu-nos, a mim já me aconteceu. Eu não sei como é que é concretamente de explicar o que é falta de fé, não é? Mas só sei uma coisa. Quando estou neste estado, sabe o que é que eu faço? Eu oro
e pego na palavra de Deus e deixo Deus falar para mim. A carregar as baterias outra vez. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Lemos assim. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra de Deus. Estão a ver? Vocês querem ter fé? Querem ouvir Deus? Porque é que Deus não me fala? Deus está sempre a falar. Ou seja, é que nunca abre a porta, se calhar, para que Deus permite falar com vocês. Porque o facto de abrir a Bíblia, Deus está a falar. Por isso eu não posso pôr as culpas no meu Deus. E se eu não deixo Deus falar para mim, é porque não quero. Não é porque Deus não quer. Porque Deus está aqui. Fala por meio da palavra dele. Agora, Raquel e Leia, certamente que elas ouviram falar também das promessas de Deus para Abraão, das bênçãos de Deus para Abraão e Isaac. Mesmo assim, a atitude delas demonstrava uma falta de fé. Certamente que elas ouviram dizer que Deus disse a Abraão que prometia montes de filhos e Isaac, ouvir aquelas promessas todas, e mesmo assim esquecem-se. Estavam ali uma luta uma com a outra. E elas estavam a demonstrar mesmo uma falta de fé, pronto, simplesmente. Podemos notar aqui também, no capítulo 30 de Gênesis, o poder da influência. Porque Raquel pecou, é verdade, com a sua atitude, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, de falar, de fazer. E outros seguiram. Bem, a Leia seguiu, a serva de Raquel seguiu, e estava tudo ali envolvido. Prontos, o poder da influência. E nós? A nossa influência hoje também, para o bem como para o mal, é maior que aquilo que vocês pensam, que aquilo que pensamos. Temos de ter muito cuidado. Como andamos, como agimos, como pensamos, sobretudo quando é para o mal. Sabem de uma coisa? Os planos dos homens, em nenhum caso, podem frustrar os planos finais de Deus. Nunca. Isto para mim anima-me. Prontos. Deus fez exatamente tudo o que era preciso, era necessário, para que as 12 tribos de Israel viessem a existir. Mesmo com o que estava acontecendo com estas duas irmãs. Há uma sopa qualquer entre elas, prontos. Apesar disto tudo, Deus permitiu que as 12 tribos de Israel viessem a existir. A morte de Cristo também, sabem, foi predestinada. Mesmo ela sendo executada pelos homens, pelas mãos dos homens, como lemos em Atos 2:23. Por isso, os planos dos homens nunca podem ir contra os planos de Deus. Pois já Deus está acima de tudo e está acima de todos e acima de nós. Vamos continuar a nossa leitura em Gênesis. Gênesis 30, versículo 14. O que é que lemos aqui? Esta palavra para mim é um bocado complicada para o português. Vamos ver se eu consigo dizer. E foi Rúben nos dias da cega do trigo e achou... Quem é que me ajuda? Mandrágoras. Mandrágoras, ok. Português também é um bocado complicado. E achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho.
Mesmo o uso de afrodisíaco, muito obrigado, está presente para poder melhorar a fertilidade. Prontos. Este desejo forte de engravidar fez com que Raquel negociasse com a Leia. Versículo 15. E ela lhe disse: e é já pouco que hajas tomado o meu marido? Isto é a Leia que está a falar. Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite, Jacó, pelas mandrágoras do teu filho. Vou ler um negócio um bocado esquisito, não? Versículo 14. E o Rubem? O que é que ele está a fazer ali, o Rubem? Será que ele estava ali a trabalhar? A Bíblia não conta, não é? Estava ali a trabalhar ou foi à procura das mandrágoras para dar à sua mãe, Leia? Podemos imaginar que ele estava farto desta situação também. De ver a mãe e a tia batalhar, a discutir. Podemos imaginar isto também, não é? Seja o que for, não importa os motivos, prontos, ou as razões, ele trouxe as mandrágoras à sua mãe Leia, certamente a ajudá-la. Mas Raquel, vendo a situação, numa outra atitude de desespero, provocou a sua irmã. Versículo 15. Por isso, por isso se deitará contigo esta noite, Jacó, pelas mandrágoras do teu filho. É como se Raquel estivesse ali a provocar a fé da sua irmã. Já tinha pouco, agora acontece ainda isto. E o que é que aconteceu? Leia suplicou Jacó a deitar-se com ela, dizendo que ela tinha dado as mandrágoras do seu filho em troca de uma noite, de um momento íntimo com o seu marido. E foi o que aconteceu. Versículo 16. Vindo depois Jacó, à tarde, do campo, saiu Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Certamente que Leia, nesta altura, estava a fazer um balanço da vida dela. Certamente que ela pensou assim: epá, chega. Não posso ficar neste estado. Porquê que estou assim? Não pode ser. Isto tem que mudar. Certamente que ela refletiu e pensou no seu estado, na sua situação, e que a partir daqui ela aproximou-se de Deus em oração. E foi o que aconteceu. Sabem porquê? Porque lemos no início do versículo 17: e ouviu Deus a Leia. Deus ouviu. Certamente que Leia estava a orar nesta altura. E Deus ouviu. E a partir daqui, deste versículo, Leia voltou a engravidar. O Senhor abençoou-a. Porque ela aproximou-se de Deus quando estava naquele estado de desespero, quando tinha aquela falta de fé. Aproximou-se de Deus, pediu a Deus, pôs Deus acima de tudo e Deus a abençoou. E connosco é igual hoje. Temos que pôr Deus em primeiro lugar, para sermos abençoados por Ele. E a Raquel? Como é que está a nossa Raquel aqui? Versículo 17 ao 21. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zabulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome de Diná. E Raquel, nesta situação?
devia estar embaralhado ali. Porque, quer dizer, Leia deu 4 filhos no início. Depois não podia engravidar mais porque ficou estéril. E depois voltou a ter filhos. Como é que é isso? Eu direi, coitada da Raquel, não podia deixar de desesperar, não é? Inveja, falta de fé, desespero. Isto tudo pode deitar-nos abaixo hoje ainda e cortar a nossa comunhão com Deus. Pode ser que estejamos a passar numa situação igual, ou pelo menos com o mesmo estado mental que a Raquel. E o que é que tenho que fazer quando estou assim? Tenho que agir. Não posso estar sentado ali. Não, tenho que agir. Não devemos lamentar-nos. E eu pergunto, o que é que eu devo fazer quando eu tiver inveja do outro? O que é que eu devo fazer quando tenho falta de fé? O que é que eu devo fazer quando estou em desespero? A Raquel estava neste estado. E vamos seguir o exemplo de Raquel. Vamos ver o que é que ela fez. Versículo 22 e 23. Gênesis 30. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu. E Deus a ouviu. E abriu a sua madre. E ela concebeu. E teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. O que é que a Raquel fez? O que é que a Raquel fez? Sabem? Se Deus a ouviu, o que é que a Raquel fez? Ela orou. Aproximou-se de Deus. E eu convido-te a fazer a mesma coisa. Quando tiver um sentimento de inveja, quando estiveres em desespero, quando te sentires que estás com falta de fé, aproxima-te de Deus. Deus ouve. E Deus tirou-lhe a vergonha. Porque naquela altura, certamente que era vergonhoso de não poder engravidar, certamente. Agora, eu faço este convite. Entreguemos-nos nas mãos de Deus hoje. Não deixemos, por favor, a inveja, não deixemos o desespero, não deixemos que a falta de fé venha a roer-nos, venha a estragar a nossa comunhão com Deus, venha a deitar-nos abaixo, a destruir-nos. Deus quer levantar-nos. Deus quer que todos cumprem este passo de fé. Nos aproximamos dele em oração. Lhe entregamos a nossa vida. Lhe deixamos conduzir a nossa vida. Em tudo. Em tudo. Por tudo. Hoje convido-te a aproximar-te de Deus. A deixar tudo aquilo que tiver de avançar com Deus. E que o Senhor te esclareça. E que o Senhor te abençoe. É a minha oração. Amém.